De volta, queridos alunos aqui da Físico-Química 3. Seguimos para a nossa segunda aula, né? A primeira aula, na verdade, pós-pandemia. Bem, começar essa aula então com alguns questionamentos aí, né? Por exemplo, por que o CO2 e o oxigênio são gases, né? Enquanto a água, que tem uma massa molecular menor, é líquida, né? Na temperatura ambiente. Por que o etanol se mistura tanto com a água quanto com a gasolina, mas, por exemplo, a água e a gasolina em si não se misturam? O que é a solubilidade do açúcar em água e a não solubilidade do açúcar, né, em gasolina tem a ver com isso, né, com essas perguntas que a gente está fazendo aí? Mais uma, então, para a gente refletir aí. Uma vez que esses gases apolares como o hélio e nitrogênio, né, N2, podem ser condensados, né, então, obtidos na forma líquida, por exemplo, que tipo de interação atrativa existe entre átomos e entre moléculas apolares? Né? Essa última pergunta já deu um direcionamento maior no tema aí da nossa aula, que é exatamente qual? Interações intermoleculares. Né? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai estudar interações entre moléculas diferentes, né? Podem ser, por exemplo, duas moléculas de nitrogênio, duas moléculas de N2 interagindo entre si, uma molécula de H2O interagindo com uma molécula de etanol, né? Ou qualquer outro tipo de molécula. E como que as forças dessas interações refletem nas propriedades físicas da matéria, né? Como a gente discutiu aqui algumas coisas de questão de solubilidade, miscibilidade, liquefação e assim por diante. Tá? Então, isso é importante a gente saber, né? Porque exatamente isso, né? Através dessas forças de interação, a gente vai entender como que a matéria se comporta em si. Tá? E tem até algo que a gente vai discutir um pouquinho ainda na aula de hoje, na próxima aula. Né? Como que isso aí afeta, por exemplo, até biomacromoléculas. Né? Até como que a estrutura do DNA ser uma dupla hélice depende dessa questão dessas interações intermoleculares. Tá? A ideia fundamental, então, da nossa aula vai ser, né, que as interações atrativas resultam em coesão, né, ou seja, as moléculas, de alguma forma, elas vão se atrair entre si e vão ficar mais coesas. Né? O líquido é um estado mais coeso que o estado gasoso. Tá? Então, é bom a gente sempre ter esses conceitos em mente. Mas também a gente vai ter algumas interações repulsivas, né, que vão evitar com que essas moléculas se atraiam mutuamente até colapsarem. Né? Então elas se atraem, mas em algum momento elas vão poder se repelir. Né? E esse balanço de forças aí vai ser realmente muito importante nas propriedades das moléculas. A gente precisa entender então interações como a lei de Coulomb, momentos de dipolo, esse tipo de interação que a gente viu na nossa primeira aula. Então vamos lá. Antes disso, né, a gente lembrar que a gente tem forças intramoleculares e intermoleculares. Intramolecular é dentro daquela própria molécula. Né? Por exemplo, a ligação química, hidrogênio e oxigênio aqui. É uma força intramolecular. Tá ok? Né? A ligação química. Então, forma uma ligação covalente hidrogênio e oxigênio, né? Isso afeta, por exemplo, a reatividade, né? Porque a água é muito pouco reativa, né? É muito difícil você quebrar essa força intramolecular, que é essa ligação covalente hidrogênio-oxigênio. As forças intermoleculares são entre diferentes moléculas. E entre diferentes moléculas não quer dizer que tem que ser H2O com CH3, por exemplo. Pode ser H2O com H2O, mas são dois H2Os, né? Duas moléculas diferentes, como está representado aqui no nosso desenho, né? No caso aqui da água também, a gente tem as famosas ligações de hidrogênio, que vai ser tema do nosso próximo vídeo. Tá? Mas a gente vê que, enquanto as forças intramoleculares respondem às propriedades químicas, as intermoleculares às propriedades físicas, como ponto de fusão, solubilidade, miscibilidade, ponto de ebulição e assim por diante. Né? Então, como eu citei aqui, exemplo, o nitrogênio, né? A ligação de hidrogênio na água que influencia na temperatura de ebulição dela. Então vamos lá. O que é mais fácil? Né? Quando a gente está falando em físico-química, a gente pensa mais fácil em termos de energia, né? O que demanda menos energia, quebrar uma ligação química do tipo HO ou separar moléculas de água que estão interagindo entre si, né? Através aí da força intermolecular de ligação de hidrogênio. Né? Aqui eu trago alguma
questão de relação dessas forças em termos de energia, notem que uma ligação covalente, né, tem uma energia muito maior, ou seja, você precisa demandar muito mais energia para quebrar uma ligação covalente, HO, por exemplo, do que para quebrar uma interação intermolecular. Tá? Então, as interações intermoleculares elas são mais fracas do que as intramoleculares. Tá? Mas elas são fracas mesmo? Né? Isso a gente vai ver que depende um pouco da extensão dessas forças. Uma ligação química HO tem muito mais energia do que uma interação numa molécula, uma interação do tipo ligação de hidrogênio, por exemplo, que já adianta que é a interação intermolecular mais forte que tem. Mas a depender do tamanho da molécula, a soma dessas interações pode se tornar cada vez mais relevante. Olha que gráfico legal aqui. A gente tem cadeias só de hidrocarbonetos, tá? E a temperatura de ebulição deles. Ok? Então CH4, o etano, propano, o butano, que é o nosso gás de cozinha, todos são gases na temperatura ambiente, mas note que a temperatura de ebulição deles vai aumentando conforme vai aumentando o tamanho da cadeia. Tá? A partir de algum momento aqui em temperatura ambiente, né, já por exemplo o octano, ele é um líquido, né? O principal componente da gasolina, lá, quando a gente fala da octanagem da gasolina, é o teor de octano que a gente vai ter na nossa gasolina, por exemplo. O que isso está mostrando? Olha, as moléculas, a gente sabe que as moléculas de hidrocarboneto são apolares, mas de alguma forma elas interagem entre si. Aí, uma moléculazinha interagindo com outra, você tem uma certa área de contato, certo? Se você aumenta essa molécula, em vez de um carbono para 4 carbonos, né, a área de contato que elas interagem é muito maior. E isso vai mudando algumas propriedades físicas. Então a interação entre elas é fraca. Mas a soma de interação, então aqui você tem um carbono interagindo com um carbono, a interação é fraca. Quando você coloca 4 carbonos, ou 8 carbonos, ou 10 carbonos, cada interação individual continua sendo fraca, só que ela é multiplicada por 10, por 8, e assim por diante, tá? Porque aumenta essa área de contato entre as moléculas. Então a gente sai, por exemplo, de moléculas de carbono e hidrogênio que são gasosas na temperatura ambiente, chegamos em líquidos e os plásticos, né, são polímeros. O polietileno, basicamente carbono e hidrogênio. A gente chega num material sólido que tem propriedades flexíveis ou não a depender da sua estrutura, como a gente viu na aula lá de macromoléculas ainda nesse semestre, tá? Então a gente vê também que essas interações intermoleculares vão depender da extensão da molécula, né? Maior área de contato, mais forte essas interações aí. Tá? Bom, uma interação química significa que as moléculas se atraem ou se repelem entre si, sem que ocorra quebra ou formação de novas ligações químicas. Então, estamos falando de forças intermoleculares. Tá? Não há reação química, né? Não há formação ou quebra de ligações químicas aqui no meio. Tá, ok? Essas interações são frequentemente chamadas de interações não covalentes ou interações intermoleculares. Mas também não é só o tamanho que importa, né? Para a extensão dessas interações, o tipo de interação também importa. Peguei aqui um exemplo com 3 moléculas aproximadamente do mesmo tamanho, né? Mesma massa molar, tá, ok? E vamos avaliar a temperatura de ebulição delas, né? O butano, o hidrocarboneto, apolar, tem uma temperatura de ebulição próxima do 0 graus Celsius. Já a acetona, ela é polar, né? A gente já viu lá na aula passada, ela é polar, tem um momento de dipolo aqui. Ela tem uma temperatura de ebulição em 56. Enquanto o álcool isopropílico, né? Propanol, ele tem uma temperatura de ebulição em cerca de 82 graus Celsius. Como a gente vai ver, essa temperatura de ebulição está relacionada ao tipo de interação intermolecular que está descrito aqui, e a gente vai percorrer e descrever cada uma dessas interações aqui na nossa aula dessa semana, tá, ok? E é muito importante, né, a gente lembrar que essas interações intermoleculares são vida, né? Como já citei, a própria estrutura do DNA depende delas, né? Todo tipo de interação que a gente tem no nosso organismo, no nosso corpo, na matéria que a gente tem, né? Da cerâmica da minha caneca, da água que eu estou tomando, tudo depende dessa interação intermolecular. Bem, vamos começar com o modelo mais simples, né?
como que essas forças intermoleculares elas afetam, por exemplo, os gases? Tá? Então vamos lá. Equação dos gases ideais, quem lembra lá da Físico-Química 1, PV igual a nRT. Né? Obviamente uma equação aproximada, baixa pressão e alta temperatura. Por que a equação dos gases ideais funciona nessas condições? Tá? De baixa pressão e alta temperatura. Porque quando a gente tem baixa pressão, né, quer dizer que as moléculas estão muito afastadas uma das outras, certo? E altas temperaturas, se vocês lembrarem da teoria cinética dos gases, tá? Indica que as moléculas têm muita energia cinética, né? Ou seja, elas se movimentam muito rapidamente. E tudo isso leva ao quê? Se elas estão muito afastadas uma das outras, elas interagem pouco entre si, elas têm poucas interações intermoleculares. E se elas estão muito velozes, elas se locomovendo, né? Quando ocorre um choque, esse choque ele rapidamente separa as moléculas, então elas têm pouco tempo para interagir uma com as outras. Né? Então isso traz essa idealidade do gás, que lembra lá que na dedução da ideia do gás ideal, né, a gente considera que as moléculas elas não estão interagindo entre si. Seria que como cada molécula do gás fosse totalmente independente das outras moléculas que estão compondo o meio lá, ok? Mas na verdade a gente vê, né, que apesar da equação dos gases ser muito boa em muitas condições, ela não é ideal. Uma das equações mais adequadas que a gente teve lá, a gente viu na Físico-Química 1, na equação de Van der Waals, tá? Que a gente vê, e muito interessante, né? Olha só como a equação de Van der Waals ela trouxe uma componente que reflete as forças intermoleculares atrativas que podem unir essas moléculas de gases uma com a outra, e também trouxe uma componente repulsiva. Então essas interações intermoleculares, né, de atração ou repulsão, elas fazem sim parte de todo tipo de matéria, principalmente, né, nas fases condensadas como líquido e sólido, elas são ainda mais importantes, ainda mais relevantes do que no gás. Por isso é muito mais fácil a gente estudar e criar modelos matemáticos a partir dos gases. Né? Não sei se intrigou vocês, mas quando eu estudava, né, Físico-Química 1, lá, havia aquele monte de modelo, né, a gente descambava lá para a termodinâmica, e sempre usando modelo a partir de gás ideal, a partir do gás, né, o R aparecendo lá em equações que envolve líquido e não sei o que, mas exatamente por isso, né, porque são modelos matemáticos mais aproximados que consideram essa aproximação ideal aqui, tá? Porque quanto mais considerações a gente vai levando de forças intermoleculares, por exemplo, né, mais complexo, mais complicado vai ficando até uma formulação matemática correta dos fenômenos que a gente está observando. Tá. Então vamos lá. A distância entre uma molécula e outra é importante para o balanço das forças de atração e repulsão? Sim ou não? Né? As moléculas estarem aqui, elas vão estar se atraindo, se repelindo mais do que quando elas estão aqui? Né? Parece que tem alguma relação, né? A resposta, claro, é que sim, certo? De que forma, né? A gente tem um balanço entre uma atração, né? Vai ter uma atração entre a densidade eletrônica de uma molécula e outra, tá? Mas em algum momento vai ter uma repulsão. Essa repulsão, como eu já citei, ela evita um completo colapso, né? As moléculas vão se atraindo, até que, imagina lá, dois núcleos se fundem, por exemplo, né? Então, as forças repulsivas também são importantes. Tá? Uma forma de medir isso é através da energia potencial total dessa interação. Tá? Aqui eu vou usar nas minhas aulas o termo E, de energia potencial, mas na maioria dos livros vocês vão encontrar com uma letra V. Tá? Inclusive no Atkins, lá, que é o livro mais base nosso, vai estar com essa letra V também. Tá? Mas é exatamente a mesma coisa. Tá ok? Olha essa figura aqui, ela mostra energia potencial em relação à distância. Distância o quê? Distância entre um átomo e outro. Imagina que você tem um átomo fixo e outro que pode se aproximar ou não dele. Tá ok? As forças de atração, quando essa molécula vem se aproximando, diminui a energia potencial. Ou seja, é favorável ela se aproximar, né? A gente está diminuindo a energia. Lembra? A termodinâmica, tudo que a gente estuda na fisicoquímica sempre busca uma diminuição de energia no nosso sistema, né? Para ser um processo dito espontâneo. Só que, quando a gente começa a aproximar muito essas moléculas,
tem uma certa sobreposição entre os orbitais delas ali, entre os elétrons desses orbitais, na verdade, né? A gente começa a ter uma repulsão, né? Elétron com elétron, carga negativa com negativa, a gente tem uma certa repulsão. Então a gente tem uma força de atração e uma força de repulsão que vão atuando conforme a gente vai aproximando as moléculas. O balanço entre essas forças vai dessa linha aqui em azul, né? Na qual esse mínimo de energia potencial vai representar a distância na qual as moléculas podem ter a menor energia potencial, né? Ou seja, quanto é mais favorável então elas estarem próximas o suficiente para as forças de atração serem favorecidas, mas as de repulsão não começarem a repelir demais uma molécula da outra. Tá? Final da próxima aula a gente vai voltar a esse gráfico aqui. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, né, essa força atrativa aí entre uma molécula e outra, vê que a gente pode considerar como menos um dE, dR. Né? A força atrativa, então, ela depende da variação da energia potencial, dE, por uma variação da distância R, né? Ou da distância R entre essas moléculas, que a gente vai relacionar com o raio da molécula a partir dos próximos slides aí. Tá? E a gente vai ver que a gente tem dois tipos de atração. Atrações de curto alcance, ou seja, interações intermoleculares de atração que só se fazem presente quando as moléculas estão muito próximas umas das outras, e atrações, por exemplo, de longo alcance, tá? Que as moléculas não precisam nem estar muito próximas entre si para se atraírem mutuamente. Vamos lá? Essas forças elas se originam do contato não reativo, né? Não são reações, como a gente falou, são de natureza eletrostática, né? Então vão depender da nuvem eletrônica dessas moléculas, né? Diversas propriedades que a gente discutiu na nossa primeira aula aqui no nosso curso, certo? Por isso a gente começou com aquela aula, tá? E agrupadas em curto e longo alcance, tá? E a gente vai ter uma de relação que é essa força, que na verdade a gente vai chamar de energia potencial, lá dada por E ou por V, ela vai depender, ela é inversamente proporcional à distância entre as moléculas, tá? Elevado a um fator N, que vai nos dizer se essas são forças de curto ou de longo alcance. E como que ela varia com esse N, né? A gente vai dar uma olhada, mas matematicamente aqui olhando, então, a gente vai ver que quanto maior esse N, menores as forças de atração intermolecular, certo? Porque esse número aqui embaixo vai ficar maior, consequentemente a força aqui de atração vai ser menor. Ou ainda, né, quanto mais próximas as moléculas, tem que estar para essas forças serem relevantes, né? Quanto maior esse N. De novo, né? Isso nos traz aquelas forças de curto alcance. As interações intermoleculares elas são de 4 tipos: interação iônica, interação de polo e seus dipolos, né? Dipolo, dipolo e assim por diante, como a gente vai ver, interações de dispersão e as chamadas ligações de hidrogênio, que é um caso especial de interação intermolecular. A gente vai ver até o porquê tem esse nome de ligação, tá? Sendo essas aqui, então, interações entre moléculas neutras, tá? Aqui entre moléculas carregadas. Bem, interações iônicas, né? Interações entre íons. É uma interação muito forte, uma interação de atração entre um cátion e um ânion, por exemplo, ela é muito forte, ou de repulsão entre dois cátions, também muito forte, tá? E são, então, portanto, de longo alcance, né? Quanto mais forte essa interação, mais longo o alcance disso daí. E ocorrem compostos com carga formal, podendo ser atrativos ou repulsivos, como estava lá, dada pela lei de Coulomb, que a gente discutiu bastante na aula passada, né? Discutir lei de Coulomb para medir momentos de dipolo e assim por diante. Note que, então, a energia potencial dessa interação aqui, ela depende das duas cargas, aquele fator 4 πε0, né? Que é a constante dielétrica do meio, que a gente já tinha calculado lá na aula passada, R ao quadrado. Note que o N, né? O N aqui é 2, é um N pequeno. Tá? Então mostra que essas interações são de longo alcance. Bem, essas forças conferem, então, como a força ela é muito forte, a força atrativa entre cátions e ânions, por exemplo, ela é muito forte, né?
traz propriedades físicas interessantes para compostos, por exemplo, né, NaCl, sólido, e tem um alto ponto de fusão e de ebulição, por exemplo, né, graças a essas forças atrativas muito significativas, essas interações intermoleculares muito fortes. Tá, ok? Agora partimos para as moléculas neutras, que são as mais interessantes aqui para a nossa discussão. Por exemplo, a interação dipolo-dipolo ou interações de Van der Waals. Tá? O que a gente precisa lembrar de conceito aqui, né? Por uma molécula ter dipolo, então a gente vai ter interação entre moléculas com dipolos permanentes, né? Ou seja, são moléculas polares, aquela interação entre moléculas polares. A gente tem que lembrar o conceito de eletronegatividade, que a gente viu na nossa aula passada, tá? Quem tiver em dúvida, volta lá. E o conceito de momento de dipolo elétrico, que surge exatamente pela essa divisão de cargas parciais que surge aqui devido a essa diferença de eletronegatividade entre os átomos. Lembrando, isso aqui são cargas parciais, não cargas formais, como a gente viu lá na ligação iônica, tá ok? Então, aqui alguns exemplos, né? O HCl, por exemplo, é polar, a água é polar, né? Já um tetracloreto de carbono, né? Ele é todo simétrico, apesar de ter diferença de eletronegatividade entre os átomos, ele é uma molécula apolar. Tá? E a gente vai ver, então, né, que essas características, por exemplo, são responsáveis pela solubilidade de substâncias polares em solventes polares, como, por exemplo, né, a solubilidade do açúcar na água. Né? O açúcar é uma molécula neutra, a água é uma molécula neutra, mas o açúcar é solúvel na água, dado a sua polaridade, dado esse tipo de interação dipolo-dipolo. Tá? Mas o que a gente vê, na verdade, é que a interação ela depende dos ângulos entre esses dipolos. Putz, professor, como que eu vou calcular esse ângulo, né? E a equação é dada por essa equação aqui. Então, depende dos momentos de dipolo, aquele termo 4πε0. Uma relação aqui com o ângulo entre esses dipolos é R ao cubo. Note que elas já são, ó, R ao cubo, o N que já aumentou, né? Elas são mais fracas do que as interações iônicas, correto? Mas eu não vou nem me alongar muito aqui, por quê? Porque isso aqui vale para a fase sólida. Vamos focar e deixar na nossa cabeça o que vale para as fases fluídas, como os líquidos. Tá? Já volto aqui nesse slide. Quando a gente tem um líquido, né, a gente não tem um dipolo fixo. Né? Então, imagina um sólido. As moléculas no sólido, por exemplo, né, elas estão em posições fixas no espaço. Então, se tem um dipolo lá numa ligação, imagina um HCl, gelo, né? Água sólida. Tem um dipolo lá e ele está fixo porque aquela molécula está fixa naquela rede cristalina que forma o sólido. Quando está no líquido, a água ela não fica parada, certo? Para ela ter um dipolo sempre fixo. Ela está constantemente girando naquela solução aquosa. Isso todas as moléculas estão girando. Então, a gente nunca vai saber qual que é o ângulo entre duas moléculas, porque elas constantemente estão girando e esse dipolo vai girando junto com as moléculas. Correto? Então, nos fluidos, como líquidos e gases, né, olha lá, os dipolos estão girando e as moléculas exercem forças umas sobre as outras. E assim não giram inteiramente livres. Então, o giro de uma molécula não é inteiramente livre do giro da outra, porque depende da força desse dipolo que está atraindo ou repelindo aquela molécula ali. Portanto, há uma interação não nula entre as moléculas polares que estão girando. Tá? Então, existe sim essa interação, tá? Mas ela vai depender da magnitude desse momento de dipolo, mas não vai depender daquele ângulo, né? Ela vai depender de um fator F aqui, que é relacionado com uma distribuição do tipo distribuição de Boltzmann. É uma distribuição estatística. Se vocês não viram isso ainda, a gente vai ver na parte de termodinâmica estatística. Não se assustem muito aqui, peguem mais a ideia. Tá? Então, a distribuição de Boltzmann é dada mais ou menos desse tipo aqui. E então, a energia potencial atrativa vai ser uma equação mais ou menos desse tipo aqui. Note que ela depende dos dipolos daquelas duas moléculas. E agora, de um R à sexta. Olha só. Então, essa interação de Van der Waals, essa interação entre dipolos, as fases mais fluidas, né, como líquido ou gás, a gente tem que é uma interação bastante fraca. Né? Olha como o N aqui é alto. Né? Uma interação relativamente fraca. Tá?
e, portanto, uma interação de curto alcance. Ela só ocorre quando as moléculas estão muito próximas umas das outras. Tá ok? Note aqui ainda que essa interação, diferente da outra que a gente mostrou, depende da temperatura. Tá? Então, como depende do giro das moléculas, a gente aumentar a agitação, aumentar a temperatura, a gente aumenta a agitação térmica, a interação entre essas moléculas tende a diminuir, né? Porque elas vão interagir menos uma com a outra e vão, né, gastar mais energia aí com seus movimentos, por exemplo, de rotação. A mesma ideia da discussão que a gente tinha lá no gás, quando a gente aumentava a temperatura, eles interagem menos entre si. Então, o que fica de importante aqui é exatamente essa questão que interações de polo são de curto alcance. São interações relativamente fracas, tá? Essas interações de Van der Waals. Falei que voltava aqui, tá? Mas é só uma questão de quantos polos tem, né? Mas aqui é um caso mais geral que já funciona para todos, tá? Então pode até considerar aquele outro slide ali. Bem, vamos para um outro tipo de interação de polo induzido, né? Interações de Debye, tá? Essa aqui então é uma interação entre uma molécula com dipolo permanente e outra molécula apolar. O que a gente viu na nossa aula passada? Tá, a gente viu que moléculas apolares podem ser polarizadas, né? Pode ter uma molécula apolar, de alguma forma, se a gente aplicar uma força, aplicar um campo elétrico, por exemplo, a gente pode polarizar aquela molécula para que ela, e assim causar uma distorção na sua nuvem eletrônica. E a gente viu que também não basta, não só aplicar um campo faz esse efeito, né? Se a gente tiver uma molécula polar, que tem um momento de dipolo próximo a uma apolar, de alguma forma essa molécula polar, né, esse momento de dipolo, essa molécula polar, pode induzir uma certa distorção da nuvem eletrônica da molécula vizinha, como está representado aí, como está representado aqui. Né? Lembrando que a grandeza que mede o quão essa nuvem eletrônica dessa molécula apolar vai poder ser distorcida ou não é o que nós chamamos de polarizabilidade. Então, isso vai causar, olha só, a gente tem um dipolo aqui que induziu um segundo dipolo aqui. Então, eles vão poder interagir dois dipolos, só que é um dipolo permanente e um dipolo induzido, como diz o nome da força. Certo? Obviamente, isso aí vai depender, né, da intensidade desse momento de dipolo permanente e da polarizabilidade dessa outra molécula aí, pela seguinte equação. Né? Então, a energia potencial vai depender com essa relação. O mais importante na relação matemática é entender, né? Quanto maior o momento de dipolo da molécula com dipolo permanente, maior a energia potencial de atração. Quanto mais polarizável é aquela outra molécula, maior também essa energia potencial de interação. Tá? Mas ela também, como a anterior, ela depende do fator R a sexta, ou seja, uma interação fraca e de curto alcance. Tá? Esse tipo de interação, por exemplo, né, pode nos mostrar por que, por exemplo, o oxigênio é solúvel em água, certo? O gás oxigênio é solúvel em água. O oxigênio é uma molécula totalmente simétrica apolar. Né? Então não deveria interagir com a água, né? E nem ficar solúvel em água. A gente tem uma certa solubilidade do oxigênio em água, né, que permite inclusive a vida marinha. Né? Só que a água é bastante polar, tem um momento de dipolo bem grande, se vocês lembrarem lá. Ela, então, ao se aproximar do oxigênio, ela induz esse dipolo instantâneo no oxigênio, né? O oxigênio tem uma certa polarizabilidade também, induz esse momento de dipolo instantâneo, favorecendo, então, a interação eletrostática entre esses dois dipolos, o permanente e o induzido, criando assim uma certa solubilidade do gás oxigênio na água, tá? Que é dada aqui pela, né, cerca de 270 micromol por litro. Note que existe sim essa solubilidade do oxigênio na água, só que ela é pequena. Tá? Por quê? Porque essa força aqui de atração aqui, de interação intermolecular, ela também é uma força fraca, né? É uma força muito forte, muito relevante. Agora vamos para o terceiro tipo de força de interação, que são as forças de dispersão.
interações do tipo de London, né, que foi o primeiro cientista aí que descreveu melhor essas interações. Então elas vão ser, diferente da primeira, que era dipolo, ou seja, tinha 2 dipolos permanentes. A segunda, que era um dipolo permanente, induzindo um dipolo na outra molécula, essa aqui são 2 dipolos induzidos. Como assim? Né? A gente viu lá que aumentando a molécula, né, o número de carbono na cadeia, a gente foi mudando uma propriedade física, no caso que a gente avaliou aí a temperatura de ebulição. Mas como que uma molécula totalmente apolar vai interagir com uma molécula apolar? Que é totalmente apolar também. Lembra que aqui tudo que a gente está discutindo em termos das interações intermoleculares é com respeito à questão eletrostática, né? Sempre que a gente tem um dipolo aqui, né, note aqui, né, a gente tem cargas parciais formadas, então cria-se um dipolo, que é um polo com uma ponta positiva e uma ponta negativa, tá? E interações então eletrostáticas, né? Como que uma porção negativa numa molécula polar pode induzir uma porção ligeiramente, né, uma distribuição de carga ligeiramente mais positiva em uma outra molécula e assim ter uma interação. Como que a gente vai ter esse tipo de interação em moléculas totalmente apolares, né? Uma apolar com outra apolar, tá? A gente vai ver isso aí, tá? Olha só, então quando compostos apolares interagem, o contato de uma molécula com a outra faz que apareça uma força atrativa muito fraca, que pode ser vista como uma interação de polo induzido e de polo induzido. Porque mesmo sendo apolar, né, vamos pegar o metano, CH4, mais fácil. Mesmo sendo uma esferinha, né, um gás mais ou menos uma esfera, mesmo sendo apolar, o CH4 e outro CH4, quando eles se aproximam, essa aproximação entre eles pode induzir um certo momento de dipolo nas duas moléculas. Obviamente, esse momento de dipolo induzido vai acabar sendo mais fraco do que a gente observa aqui, quando a gente tem uma molécula já polar induzindo um momento de dipolo numa outra, tá? Mas mesmo assim, né, vai haver essa distribuição, essa indução desse momento de dipolo entre essas moléculas, que vai depender do quê? Da polarizabilidade dessas duas moléculas, tá? Se for moléculas iguais aqui, então isso aqui seria o quadrado, moléculas diferentes, e da energia de ionização, né? Quão fácil é ou não para a gente arrancar um elétron, por exemplo, daquela molécula, né? Isso traz uma ideia aí também, né, de quão maleável é ou não aquela nuvem eletrônica, né? Note que a energia potencial também aqui é de curtíssimo alcance, né? De uma energia bastante fraca na R a sexta. Lembrando que quando eu falo fraca, né, pensando em uma interação, como eu citei, conforme a gente vai aumentando a cadeia, né, a soma total dessas interações vai se tornando mais relevante. Tá ok? Então, essas forças, por exemplo, elas são responsáveis, né, pelo estado líquido do bromo, BR2, né, molécula simétrica, totalmente apolar, mas na temperatura ambiente está como um líquido, ou até mesmo o iodo, né, que fica como um sólido, ou tetracloreto de carbono, né, no estado líquido, na temperatura ambiente, também é uma molécula bastante apolar, né? Então, como citei no slide passado, né, essa interação surge dos dipolos transientes, né? Então, uma molécula se aproximando da outra causa uma leve distorção na nuvem eletrônica dessa molécula aqui, criando um pequeno momento de dipolo induzido. Lembrando que isso aqui é permanente, esse momento de dipolo induzido induz um momento de dipolo na outra molécula vizinha, e assim por diante. Tá? Isso ocorre devido a flutuações nas distribuições de densidade eletrônica. Os momentos de dipolo induzidos atraem-se mutuamente e a energia potencial do par é diminuída, então favorecendo a atração entre eles. Tá? Note que, né, todas essas moléculas aqui, especialmente, né, que conseguem ter fases mais condensadas aí, mesmo na temperatura ambiente, são moléculas bastante polarizáveis, né? Então, como que uma molécula totalmente apolar como o tetracloruro de carbono, ele tem energia atrativa suficiente para estar na fase líquida? Isso é importante, gente. Né? Por quê? Porque se ela não tem atração suficiente para estar na fase líquida, essas moléculas se afastam tanto que elas passam para o estado gasoso, né? Onde basicamente não tem atração entre uma molécula e outra, imaginando o modelo do gás ideal. Né? Ou essa atração é muito pequena.
Se o tetracloruro de carbono está na fase líquida, quer dizer que essas forças atrativas elas acabam tendo uma certa relevância. Elas têm relevância exatamente, né, devido a essa indução de dipolo que é ocasionada por causa da polarizabilidade das moléculas. Tá ok? Então a gente viu na aula de hoje, né, começamos com o conceito aqui das interações intermoleculares, vimos que as interações iônicas são muito fortes. Já as interações entre moléculas neutras, elas tendem a ser fracas, tá? Então vimos interações de dispersão do tipo de London, interações de dipolo induzido, onde um dipolo permanente induz um dipolo na outra, que nós vimos com interações de Debye, e as interações de Van der Waals, que são entre moléculas, ambas com dipolo entre moléculas polares, que explica então a solubilidade de molécula polar com molécula polar, né? Um dipolo induzido com um dipolo permanente, e aqui, né, dipolo induzido, né, que explica inclusive, né, por que alguns compostos totalmente apolares podem ser líquidos e até mesmo sólidos, né, dependendo da polarizabilidade das moléculas aí, essas forças, esse potencial atrativo entre eles. Tá? Essa matéria é bastante teórica, tem alguns exemplos de cálculo lá no livro, especialmente no livro do Atkins, eu deixei 3 livros para vocês lerem lá nos e-books da biblioteca, tá ok? E vai ser nessa tocada mesmo. Os exercícios da lista de exercícios e os testes lá no nosso Moodle também vão ser mais em cima da teoria, tá? Porque a matemática aqui, ou ela fica muito simples do tipo é só substituir, tá? Não dá para desenvolver muita coisa. Se fosse para desenvolver esse tipo de equação, a gente ia gastar muito mais tempo. Uma ideia da extensão dessas interações intermoleculares, né? Olha só que legal, né? Uma largatixa de Van der Waals, né? Como a largatixa ela consegue subir na parede, né? Então, o que fizeram? Pegaram a largatixa e foram usando imagens de microscópio para ver. Então, a patinha dela está aqui, aumentou, viu que tinha essas setas, essas cerdas, né? Eles chamaram de seta. Cada setinha dessa eles abriram, tinham várias outras setinhas. Cada setinha dessa, várias outras setinhas. Então, como que a largatixa ela consegue subir na parede e vencer a gravidade? Porque cada setinha dessa aqui interage com a parede lá. É uma interação fraca, uma interação do tipo de Van der Waals, né? Só que como existem milhões e milhões de setinhas dessa em cada patinha da lagartixa, a somatória total dessas interações se torna muito relevante, né? Fazendo com que a força supere inclusive a força da gravidade. A lagartixa é um pouco mais leve, né? Que a gente, né? É um bicho um pouco denso, também isso ajuda, né? Mas essa interação dela grudar aí na parede. E a partir disso aí, diversos grupos vêm tentando criar materiais super adesivos, né? Que permitiriam a gente fazer esse tipo de coisa, né? Como uma lagartixa escalar, que tem uma foto do filme do Missão Impossível, eu acho, né? Com certas luvas que permitiriam você, né, ter esse efeito mais ou menos da lagartixa aí. Coloquei um vídeo lá no YouTube, no nosso Moodle, um vídeo no YouTube, tá? Mostrando um experimento com esse tipo de luva, um experimento real, né? Não hollywoodiano, mostrando, né, um rapaz lá, um nerdão lá, subindo uma parede de vidro com um material disso daí. E tem uma breve explicação também do funcionamento. Não deixe de conferir nossa área extra lá. Aqui então os links para os livros. Nos vemos na próxima aula. Ligação de hidrogênio. Vai ser discutida a parte, tá? E até lá.